pessoal, hoje eu tô a fim de refutar o João Pedro Castelão sobre o Goku não ter tremido o universo com seus socos. A primeira coisa a dizer é que eu já disse isso em vídeos anteriores, que o que causou o efeito de destruição iminente do universo em Dragon Ball e que foi sentido pelo Kaioshin lá no mundo dele, não foi o impacto físico dos socos do Goku com Bills, mas sim o efeito do cargo de Deus da destruição. Se tudo isso foi o efeito do cargo, então não foram os socos do Goku que tremeram o universo. Bom, sob o ponto de vista semântico, matemático e até mesmo jurídico, sim, os socos do Goku foram responsáveis por tremer o universo. Shoners, hoje eu tô aqui para responder a mais um vídeo do desafio dos R$1000. Se você não sabe que desafio é esse, basicamente eu tô pagando R$1000 para quem conseguir me convencer que o Goku tremeu o universo e que esse feito é coerente com o que foi mostrado dentro da obra. E hoje eu tô aqui para responder ao vídeo do meu grande amigo Bernardo lá no canal Nerd Battle. Se você não viu o vídeo dele, corre lá para ver e aproveita e se inscreve no canal dele, que é muito bom e ele fala muita coisa sobre Dragon Ball. E o argumento dele consiste em falar que sim, o universo foi tremido naquela luta do Bills e do Goku, só que não foi exatamente o que a gente imagina que aconteceu, que foi o responsável por tremer o universo. Segundo Bernardo, o que foi responsável direto por tremer o universo não foi diretamente o impacto entre os golpes dos dois, mas sim um efeito de cargo de Deus da destruição do Bills que levaria o universo a ser destruído por causa dele levar a luta dele a sério contra o Goku. Então, nas próprias palavras do Bernardo, os socos do Goku foram responsáveis por tremer o universo, não diretamente, mas indiretamente, porque se o Goku não tivesse lutando e ficado tão forte para fazer o Bills levar a luta a sério, o Bills não teria usado o cargo de Deus da destruição, os poderes de Deus da destruição, e por isso o universo não teria sido destruído. Então, de maneira direta ou indireta, o Goku foi responsável por tremer o universo, porque se ele não estivesse lutando contra o Bills e estivesse tão forte assim, o Bills não precisaria levar a luta a sério e o universo não correria risco de ser destruído. E eu confesso que foi um argumento muito bom, eu não esperava nada menos do Bernardo, que é extremamente inteligente. Então, para responder esse argumento extremamente inteligente dele, eu vou recorrer a um outro peso pesado que eu conheço. Eu vou recorrer à metafísica de Aristóteles. E eu sei exatamente o que você está pensando. O que cargas d'água a metafísica de Aristóteles tem a ver com Dragon Ball? Eu vou te explicar e eu juro que vai fazer todo sentido e você vai gostar pra caramba do meu argumento. E para quem não conhece, o Aristóteles, ou Tio Ari para os mais íntimos, foi discípulo direto de Platão e, na minha opinião, ele superou o mestre com folga. E o Aristóteles tinha várias ideias muito legais acerca da filosofia, da ética e do funcionamento do universo. E é um dos argumentos, um dos pensamentos que ele elaborou, que eu vou usar para elaborar o meu contra-argumento ao Bernardo aqui. Baseando-se unicamente nas suas observações, o Tio Ari deduziu que tudo tem uma causa primeira. A árvore só é uma árvore porque um dia ela foi uma semente. Ela só é uma semente onde ela germinou porque um passarinho provavelmente carregou ela. Mas aquele passarinho só existe porque um dia ele já foi um filhote. E esse filhote não existiria se a mãe dele não tivesse feito um ninho em uma árvore. Então, tudo tem uma causa. Então, seguindo esse pensamento teleológico, se tudo que vemos tem uma causa, deve haver uma causa primeira de tudo. E para isso ele cunhou a ideia de motor imóvel, aquilo que move tudo, mas não é movido, aquilo que atrai tudo, mas não é atraído, aquilo que influencia tudo, mas não é influenciado, aquilo que criou tudo, mas nunca foi criado. Posteriormente, essa ideia do motor imóvel de Aristóteles foi elaborada um pouco melhor por Aquinas e é o que a gente conhece o conceito como Deus criador do universo. Mas onde exatamente eu estou querendo chegar com toda essa digressão? Antes disso, eu vou te fazer uma pergunta. Se um homem está passeando numa rua e o galho de uma árvore cai na cabeça dele e o mata, quem foi responsável pela morte do homem? O responsável pela morte dele foi diretamente o galho, porque foi ele que caiu diretamente e matou o homem. Mas sem a árvore não ia ter galho. Mas também sem a semente não ia ter árvore, e sem o pássaro não ia ter a semente, e sem o ninho também não ia ter o pássaro, e sem a árvore não ia ter o ninho. Então eu te pergunto de novo, quem foi o responsável pela morte desse homem? E seguindo essa lógica, qualquer um pode ter sido responsável pela morte do homem. Pode ter sido o galho, pode ter sido a árvore, pode ter sido a semente, pode ter sido o passarinho, pode ter sido a mãe dele do ninho, ou pode ter sido a primeira árvore. Porque se faltasse qualquer um daqueles elementos ali, nenhum galho cairia na cabeça do homem e ele não morreria. Mas eu também posso esticar esse argumento para o outro lado. Se o homem tivesse acordado mais cedo ou mais tarde do que deveria, se ele fosse ou não fosse trabalhar, se ele tivesse ido ou não tivesse ido na academia, talvez a rotina dele tivesse mudado, atrasado ele em 10 segundos ou adiantado ele em 10 segundos e o galho não cairia na cabeça dele exatamente naquele local e exatamente naquela hora. Mas após que agora você está se perguntando o
O que cargas d'água que isso tem a ver com Dragon Ball e por que até agora eu não falei do Goku ter tremido o universo? Dá uma olhada nisso. Segundo Bernardo, o Goku foi o responsável por tremer o universo, porque sem a troca de socos dele com o Bills, o cargo de Deus da Destruição do Bills não teria sido ativo e por isso o universo não estaria em risco. Só que faltaram duas palavrinhas nessa frase do Bernardo para poder explicar muito melhor a situação. O Goku foi o primeiro responsável indireto por tremer o universo. Sim, se o Goku não tivesse ficado tão forte e estivesse trocando soco com o Bills, o efeito de cargo de Deus da Destruição não teria sido ativo e sim, o universo não teria sido tremido. Só que essa é a primeira causa indireta do evento que a gente vê. Sim, se o Goku não tivesse trocando soco com o Bills, o universo não ia ter tremido. Mas o Goku não conseguiria trocar socos com o Bills se todos os outros Saiyajins não tivessem ajudado ele a se tornar um Deus Super Saiyajin. Isso também não teria acontecido caso o Shenlong não tivesse dado a dica de como é que se cria um Deus Super Saiyajin. E o Shenlong não existiria se o Dendê não fosse o Kami-sama. E o Dendê não seria o Kami-sama se o Freeza não tivesse destruído Namekusei. Então a gente pode dizer que o Freeza foi responsável por tremer o universo? Não, porque isso seria um argumento regressivo. Se a gente regredir o suficiente, a gente vai cair num tipo de argumentação chamada de regressão infinita, porque a gente consegue encaixar quase qualquer responsável para quase qualquer causa. Então qualquer um desses teria sido responsável indireto pelo Goku estar onde estava, ajudando o Bills a tremer o universo com o efeito de cargo de Deus da Destruição. E é exatamente para tentar evitar esse tipo de regressão que nós buscamos causas diretas dos eventos que a gente está observando. Então, causas indiretas podem ser levadas em consideração, mas a causa direta é o que interessa para a gente. Como no próprio exemplo que o Bernardo usou no vídeo dele, dá uma olhada. Pego um palito de fósforo, acendo, uso esse fogo para acender uma banana de dinamite. Essa banana de dinamite explode e derruba o prédio. A gente pode dizer que o fósforo é o causador da destruição do prédio? Pode, porque ele é uma causa de um efeito que derrubou o prédio. Ou seja, tanto a dinamite, quanto o fogo, quanto o fósforo são causas da destruição do prédio. Nesse exemplo que ele usou, ele falou que o fósforo foi o responsável direto pela explosão do prédio, e eu discordo diametralmente nisso. O fósforo pode ter sido um dos fatores responsáveis pelo desencadeamento de fatores que levou à explosão do prédio. Só que o responsável pela explosão do prédio foi a dinamite, porque sem ela o fósforo jamais conseguiria explodir um prédio por si só. E é claro, sem o fósforo a dinamite não teria sido acesa e não teria destruído o prédio. Só que isso foi uma causa indireta e o que causou a destruição do prédio foi a banana de dinamite e não fósforo. E agora é só trocar os exemplos para você entender o meu ponto. O Goku é como se fosse o fósforo, a banana de dinamite é o Bills e o prédio sendo explodido é o universo sendo tremido. Tá, se o Goku não tivesse dado a ignição no Bills, ele jamais teria tremido o universo. Só que o Goku sozinho, segundo esse argumento, jamais conseguiria tremer o universo. Então ele não pode ter sido o causador direto dos tremores do universo. Quem foi o causador direto foi o Bills, independente das causas indiretas. Se o Bills não tivesse tido aquele sonho, ele jamais teria tremido o universo. Se ele tivesse continuado a dormir, ele jamais teria tremido o universo. Se ele tivesse matado o Goku no seu primeiro encontro, ele jamais teria tremido o universo. Por isso que causas indiretas não podem ser usadas como argumentos para justificar algum evento, porque se qualquer causa indireta pode justificar um evento e é responsável diretamente por ele, qualquer coisa é responsável por qualquer coisa. Por isso que para tentar argumentar, a gente procura primeiro a causa direta daquele fenômeno que a gente está observando e depois possivelmente as explicações dos fenômenos indiretos que levaram aquilo. Então não, o Goku não tremeu o universo e ele não foi o causador do tremor do universo. No máximo, ele foi uma influência para que o universo tenha sido tremido pelo próprio Bills. E vale ressaltar que eu não acredito nesse efeito do cargo de Deus da Destruição. Eu só quis concordar o máximo possível com o argumento do Bernardo para mostrar que mesmo dentro dessa lógica é incoerente afirmar que o Goku tremeu o universo. Para mim foi outra causa e esse negócio de causa de Deus da Destruição ter tremido o universo ou se ele levar uma luta a sério o universo ser destruído, eu ainda não estou 100% convencido com isso. Então é isso, Shonen. Eu aposto que você nunca esperou em um vídeo de Dragon Ball você aprender sobre Aristóteles, teleologia, motor primeiro e essas coisas, é ou não é? E se você ainda não é inscrito no canal do Bernardo, corre lá pra ver, porque você tá perdendo um canal bom demais. Ele fala várias coisas sobre Dragon Ball e usa muita lógica e matemática para embasar os seus pontos de uma maneira brilhante. Se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quer ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.